O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus, tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Jesus então ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Messias. Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que devia ir a Jerusalém, sofrer muito da parte dos anciãos, dos sumos sacerdotes e dos mestres da lei, e que devia ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo, dizendo: Deus não permita tal coisa, Senhor, que isso nunca te aconteça. Jesus, porém, voltou-se para Pedro e disse: vai para longe, Satanás, tu és para mim uma pedra de tropeço, porque não pensas as coisas de Deus, mas sim as coisas dos homens. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, gostaria de, na liturgia de hoje, tomar mais precisamente a primeira leitura, fazendo um aceno ao Evangelho, já que amanhã, na festa da transfiguração do Senhor, eu irei me utilizar também um pouco desta mensagem do Evangelho de hoje. Pois bem, na primeira leitura, retirada do livro dos Números, nós vemos mais uma vez o povo de Deus na sua crise. Meus irmãos, são 40 anos de caminhada no deserto, e este povo, durante esses 40 anos, caindo na sua própria fraqueza, sucumbindo diante das dificuldades. É um povo, meus santos, que não há como nós olharmos para o povo de Israel e não ver também as nossas limitações, as nossas fraquezas, a nossa falta de fé. O povo de Israel, nós poderíamos dizer aqui, de uma maneira bem precisa, diante desse texto, é um povo que não sabe sofrer. Meus irmãos, nós precisamos, nas nossas orações, nós pedimos a Deus que nos conceda a graça, que nos conceda uma fé firme. Está certíssimo, devemos pedir sempre, todos os dias. Pedimos a Deus que nos conceda a graça de amar, pedimos a Deus a graça de perdoar. Tudo isso devemos fazer, está corretíssimo. Mas talvez, corrijam-me pessoalmente cada um, isto é, cada um diante de si, mas talvez uma graça nós não a peçamos tão cotidianamente como deveríamos, que é pedir a Deus a graça de saber sofrer, de sofrer com virtude, de sofrer com mérito, de fazer com que os sofrimentos da nossa vida nos façam crescer na fé, no amor, na paciência, na caridade. E aqui, quando eu digo de aprender a sofrer, eu não estou falando que você vai necessariamente buscar sofrimento. Eu não estou falando disso. Eu estou falando de você
diante daquelas realidades para as quais não há uma solução imediata, de você saber confrontá-las, se colocar diante dela segundo o coração de Cristo, se colocar diante das dificuldades da sua vida à luz do Espírito Santo. Então, é o seu marido, é a sua esposa, as dificuldades com os filhos, a dificuldade diante de uma doença, a dificuldade financeira, a dificuldade com as suas limitações, às vezes psicológicas. Você percebe que você é instável, que você é irritadiço, que você tende ao desânimo e à melancolia, e você saber lidar com essas limitações da sua vida, circunstâncias que trazem um sofrimento, isto é, algo que você gostaria muito que tivesse acontecido e que nunca aconteceu na sua vida. Então essas circunstâncias, pessoas difíceis, vizinhos, familiares, e você usa dessas circunstâncias da sua vida para crescer, repito, na paciência, na humildade, no perdão, no amor a Deus, isto é, de você saber lidar com aquele sofrimento por amor a Deus. Jesus, da mesma maneira que a cruz não foi exceção na tua vida, mas a regra, a cruz não pode ser exceção na vida de um cristão, de alguém que segue Cristo, mas é a regra. Que, repito, se a cruz foi a regra na vida de Jesus, não foi exceção, a cruz será a regra na vida daqueles que seguem Cristo, e não a exceção. E, meus santos, deixa eu dizer uma coisa: a cruz é a regra para todos nós. O sofrimento é a regra para todas as pessoas, não apenas para os cristãos. Mas os cristãos fazem daquele sofrimento uma cruz. O cristão faz daquele sofrimento um caminho de crescimento espiritual. O cristão faz daquele sofrimento uma ocasião para crescer na amizade com Deus. Mas foi exatamente o contrário do que o povo de Israel fez aqui nesta ocasião particular. Mais uma vez, o povo ali no deserto se desespera, blasfema contra Deus, perde a paciência com Deus, murmura com Deus. Isto é, mas, meus santos, eu estou aqui enfatizando, porque para que você não pense que o povo não teria motivos também para isso. Teria, são 40 anos de provação. Não é um mês de provação, não é um ano de provação, são 40 anos de provação. Mas este mesmo povo tinha motivos para confiar no Senhor, porque este povo tinha visto os sinais de Deus. O povo de Israel saiu da casa da escravidão, saiu do Egito, e Deus abriu o mar e fez o povo passar a pé enxuto. O povo no deserto, depois de ter atravessado o Mar Vermelho, o povo no deserto, passando fome, não tinham o que comer. Deus então envia o maná todos os dias. Deus envia o maná e Deus envia carne, as codornizes, para que eles pudessem comer. E o que é que eles vão dizer? Que aquele alimento já dava ânsia de vômito, que eles estavam enojados, que eles estavam enjoados daquele alimento miserável. Imagine, aquele alimento que era sinal do cuidado de Deus, eles estão dizendo que aquele alimento era um alimento miserável. Meus santos, nós
Quando nós lemos a Sagrada Escritura, nós precisamos também aplicá-la a nós. Muitas vezes, nós não com essas palavras necessariamente, mas nós murmuramos contra Deus e ofendemos o coração de nosso Senhor. E o povo diz o quê? Era melhor estar lá no Egito, era melhor morrer lá, porque pelo menos lá nós iríamos morrer de barriga cheia. Mas viemos para cá, para esse deserto, para morrer de fome e de sede. Olha aqui, versículo 2, livro dos Números, capítulo 20, versículo 2: como não havia água para o povo, este juntou-se contra Moisés e Arão, e levantando-se em motim, disseram, quer dizer, a situação aqui é tensa, é uma murmuração séria. Moisés e Arão estão, como servos do Senhor, estão numa situação difícil, tensa. Eles se levantaram em motim contra Moisés e Arão e disseram: antes tivéssemos morrido quando morreram nossos irmãos lá diante do Senhor. Quando trouxeste, para que trouxestes a comunidade do Senhor a este deserto? Para que morrêssemos, nós e os nossos animais? Por que nos fizeste sair do Egito e nos trouxe a este lugar detestável? Isto é, quem não já disse, ou melhor, quem já disse, espero que muitos não tenham dito, mas muitos já devem ter ouvido: padre, parece que quando eu vivia no pecado, eu era mais feliz do que agora. Pode ser, só que você estava feliz neste mundo, caminhando para o inferno. Você agora pode até estar passando grandes provações neste mundo, mas caminhando para o céu. Pode ser que você, quando estava no pecado e não conhecia Deus, a sua vida era muito mais fácil, era muito mais próspera, e tinha menos dificuldades. E pode ser que você, depois que entrou na igreja, depois que começou a servir o Senhor, a sua vida se tornou mais difícil. Pode ser, mas meu santo, não se esqueça, você agora caminha neste vale de lágrimas, caminha neste deserto para o céu. E outrora você caminhava, você estava no caminho largo e espaçoso, indo para o inferno. Então você não pode se esquecer disso. Então nós precisamos pedir a nosso Senhor que nos conceda esta sabedoria, porque senão nós iremos maldizer, nós iremos murmurar, nós iremos blasfemar contra Deus. E continua então aqui o povo reclamando, dizendo que não tinha água para beber, deixando a comunidade. Arão e Moisés foram rezar, foram para a tenda da reunião, porque a situação estava tensa e eles não sabiam o que fazer, porque quando um povo não suporta a ideia do sofrimento, quando uma pessoa não suporta a ideia da cruz, quando um cristão, um católico se torna inimigo da cruz, tudo será pretexto para perder a fé, tudo será pretexto para reclamar de Deus. Por quê? Porque nós temos, meus santos, durante um dia, várias ocasiões de provação, de sofrimento, pequenos e grandes, várias contrariedades. Se eu aqui dissesse, quem tem contrariedades, várias contrariedades durante o dia, todos vocês levantaríamos a mão. Todos nós temos, mas o que fazemos desta contrariedade? Quem não já ouviu outra expressão, que a pessoa diz isso, e eu fico triste, quando a resposta é errada. A pessoa vem e diz assim: nossa, parece que depois que eu comecei a rezar, as coisas ficaram mais complicadas. É possível? E muito possível. E aí a resposta às vezes é: não, é impressão sua. Não é impressão sua. Quando você começa a rezar,
você atrai a inimizade do diabo, sem sombra de dúvidas. Não é estranho, não é de se admirar. Pode ser que Deus, por um desígnio dele, queira fazer com você a exceção. Isto é, pode ser que você reze e as coisas não tenham se tornado mais difíceis, mas é a exceção. A regra é: você começou a rezar, você começou de alguma maneira a querer sair das garras do diabo, e ele vai querer de alguma maneira tomar a sua vida de volta. Mas padre, mas a minha vida então vai se tornar mais difícil. Mas você está caminhando para o céu. Então, se nós perdermos o foco, se nós perdermos esta verdade, que estamos indo para a terra prometida, nós perderemos todo o significado que o sofrimento na nossa vida pode ter. Pois bem, então Moisés e Arão vão à tenda da reunião, vão se encontrar com Deus, vão rezar, porque a situação está tensa, e Deus diz a Moisés, versículo 7 e seguintes, Números capítulo 20, versículo 7 e seguintes: toma a tua vara e reúne o povo, tu e teu irmão Arão, na presença deles, ordenai a pedra, e ela dará água. Quando fizeres sair água da pedra, dá de beber à comunidade e aos animais. Moisés tomou então a vara que estava diante do Senhor, e como lhe fora ordenado. Depois Moisés e Arão reuniram a assembleia diante do rochedo, e Moisés disse: ouvi, rebeldes, ouvi vós que não tendes fé, ouvi vós que murmurais em todas e quaisquer circunstâncias, sempre, ouvi vós, poderemos acaso fazer sair água desta pedra para vós? E levantando a mão, Moisés feriu a rocha 2 vezes com a vara, e jorrou água em abundância, que o povo e os animais puderam beber, e eles puderam até mesmo conservar água para si. Aí vem o versículo 12, que é meio enigmático. Então o Senhor disse a Moisés e Arão: visto que não acreditaste em mim, para manifestar a minha santidade aos olhos dos filhos de Israel, não introduzireis este povo na terra que eu vou lhe dar. Isto é, na terra prometida, nem Moisés, nem Arão, nem ninguém do povo de 20 anos acima, só de 20 anos abaixo. Os 2 mais conhecidos são Josué e Calebe. Nem Moisés entrou na terra prometida, porque diante daquela murmuração, o coração dele também se agitou. Diante da falta de fé do povo, até Moisés foi tocado por aquela provação. E aí nós não sabemos precisamente qual foi a falta de Moisés, que o livro do Deuteronômio vai terminar dizendo que Moisés viu a terra prometida, mas nela não entrou. E aqui no livro dos Números, que falam que Deus mandou bater na rocha, alguns intérpretes diz, mas Moisés bateu 2 vezes. Foi sinal de falta de fé. Era para ele bater apenas 1 vez, mas como ele bateu 2, é porque ele duvidou. Seja lá como for, a falta de fé daquele povo fez com que aquilo também de alguma maneira abalasse o coração de Moisés. E ele também, ele que caminhou, ele que foi o instrumento de Deus para tirar o povo do Egito, ele que alcançou de Deus o maná, as codornizes e a água da rocha, ele que foi o instrumento de Deus para abrir o mar vermelho, ele que sofreu com o povo de Deus durante todo aquele período, ele também, porque não aprendeu a sofrer, ele também não entrou na terra prometida. Meus irmãos,
Quem está de pé, cuidado para não cair. Quem caiu, cuide de se levantar. É claro, meus santos, que quando eu digo isso de entrar na terra prometida, não estou falando que Moisés não alcançou a salvação, mas aquela graça material, a terra prometida, ele não alcançou. Mas nós podemos perder muito mais do que a terra prometida para o povo de Israel. Nós podemos perder o céu se nós não aprendermos a sofrer e fazer do sofrimento da nossa vida. E repito, você tem que olhar os sofrimentos da sua vida. É a sua mãe doente que você cuida, de quem você cuida. É a sua esposa insuportável. É o seu marido intransigente. São os seus filhos difíceis. É a sua doença. É a sua pobreza. Não sei quais são as suas dificuldades, mas se você não aprender a fazer dessas circunstâncias da sua vida um lugar de encontro com Deus, essas circunstâncias da sua vida se tornarão ocasião de perdição para você e para, talvez, até mesmo para pessoas com quem você convive. Peçamos a Deus que nos conceda esta graça e peçamos a Deus esta graça por intercessão de Nossa Senhora Auxiliadora. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.